Gratidão. Vamos dar início a uma temática que são projetos culturais e a última decisão do STF. Neste aspecto, você é artista, você produtor, você presidente de instituição que recebe verbas públicas e que precisa prestar contas, fique atento nessas observações que vamos fazer. Mas antes, faça seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que a gente possa ter mais oportunidades de chamar sua atenção para os nossos temas. Mas eu começaria essa abordagem com uma pergunta: por quanto tempo devemos guardar documentos para prestação de contas de projetos culturais, esportivos e parcerias com o terceiro setor? Neste caso, a resposta estará no final. Mas quero aqui advertir que nosso foco são os projetos culturais e as parcerias com o terceiro setor, é o nosso principal objetivo, mas também envolve a parte esportiva de quem assim tiver interesse de ver a matéria. A matéria foi alvo no último dia 20 de abril, agora em 2020, de uma análise e julgamento do STF que traz agora uma segurança jurídica para temáticas daqueles que viviam apreensivos, e este julgamento consegue extirpar essa instabilidade jurídica. Quem recebe valores de órgãos públicos, seja por renúncia de receita ou parcerias, sabe que a prestação de contas se arrasta por muitos anos, levando instabilidade jurídica ao dirigente da entidade e aos projetos culturais ou esportivos, sem deixar de citar o terceiro setor, que são aquelas entidades sem fins lucrativos. Órgãos de controle, aonde aqui nós nos referimos diretamente aos tribunais de contas, sobrecarregados e de morosidade, que arrasta prestações de contas ao tempo dos esquecidos e que obriga aos já mencionados a guarda por anos sem fim de uma documentação que muitas vezes serviam apenas para mera regularidade, sem qualquer serventia e até mesmo aplicabilidade. Por que essa mera regularidade? Porque normalmente essas prestações de contas demoram e ao final apenas se verificava uma mera formalidade para a conclusão dessa prestação de contas. E isso dá uma expectativa, dá uma instabilidade jurídica ao gestor, a quem esteja à frente dessa instituição do terceiro setor ou de projetos culturais. A matéria já vinha sendo tratada nos julgados do Supremo Tribunal Federal e agora ganha texto e eficácia, afastando a obrigatoriedade de uma eterna obrigação de guardar documentos por anos sem fim. Como bem diz a ministra Carmen Lúcia, ao lembrar no tema 666 que o professor Celso Antônio lembra que o prazo prescricional haverá de respeitar o que é possível para um homem médio se defender. Essa sensatez de que nós precisamos ter um tempo médio, né, é necessário, porque nada pode ficar para a eternidade, nada de referendo, não ad eterno, não há como ficar ad eterno absolutamente. É impossível que isso aconteça, né? O que sempre deu insegurança jurídica era a argumentação de que quando houvesse aplicação de recursos públicos, não havia aplicação de prazo prescricional. Ou seja, eram imprescritíveis e você teria que morrer guardando documentos para prestação de contas. Isto é o que dá a instabilidade jurídica.
O direito é uma ciência e evolui conforme a evolução da sociedade. Seus hábitos, costumes e pensamentos que se adequem a este princípio evolutivo. Assim, o STF foi formatando esta evolução até chegar ao tema 899, que é a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. O ministro relator, Dr. Alexandre de Moraes, no recurso especial 636886. Esta foi a decisão, o tema de repercussão geral. Impõe agora aos órgãos de controle uma celeridade processual ou aplicação do tempo regular para processamento de um processo para que a finalidade do órgão não seja colocada em não aplicabilidade, já que fica imprescritível apenas quando houver prova do dolo ou ato doloso de improbidade administrativa. Essa é a exceção do tema de repercussão. Passado o período prescricional, ele só se torna imprescritível se o Tribunal de Contas tiver provado que houve dolo, que há dolo de improbidade administrativa. Aí ele se torna imprescritível. Mas não havendo essa excepcionalidade, todos os prazos de prestação de contas se encerram em data precisa. O ressarcimento ao erário não deixou de existir. Porém, os órgãos de controle, para garantirem esta isonomia que atinja a todos, é preciso que os processos sejam analisados e julgados em tempo que não se caracterize a prescrição, exceto no caso de ato doloso e improbidade administrativa, que é imprescritível, como já falei anteriormente. O ministro Alexandre de Moraes, em julgado anterior, afirmou em seu voto que quem tem 5 anos para investigar, ou 12, 16, se corresponde a crime, na verdade, se nesse prazo não conseguiu o mínimo para ingressar com a ação de reparação, ou é porque nada há, ou é porque é incompetente. Esse parâmetro precisa ser difundido, porque como é que você tem uma prestação de contas para ser feito e passados 5 anos o órgão não consegue concluir uma prestação de contas para dizer se as contas estão legais ou não e para entrar com a ação de ressarcimento? É lógico que se esse tempo todo não se encontrou nada, é porque não há nada, a não ser que a incompetência realmente venha reinar como uma mola propulsora nesse sentido da fiscalização. O ministro Alexandre de Moraes, que foi relator do julgado, finalizou que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme o artigo 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 40 da Lei 6.830 de 80, que rege a execução fiscal e fixa em 5 anos, respectivamente, o prazo para cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente. Então, você que tem verbas recebidas por órgão público, que precisa prestar contas, que está com esta insegurança, agora você tem um respaldo legal para justamente tornar a sua prestação de contas efetivadas no máximo em 5 anos. A partir daí, a prescrição ocorre e você não tem mais aquela obrigação de ficar com documentos ad eterno, que a morte chegue e os documentos fiquem. Mas não esqueça, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para continuarmos sempre nessa troca de mensagens, nessa troca de ideias e venha participar, interagir e comentar. Estamos aguardando você para o próximo item.